Sejam bem-vindos, amigos, para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre provas e expiações e missões. Essa videoaula está sendo preparada para o primeiro ano da Seara Espírita Aprendizes do Evangelho, em Campinas, São Paulo. Para abordarmos e compreendermos melhor o que são provas e expiações, segundo a doutrina espírita, é necessário falarmos um pouco sobre o sofrimento. O sofrimento é algo que nós, como humanidade, nos empenhamos afanosamente para vencermos. Ele vai se apresentando a cada dia, a cada momento em nossas vidas, como um grande adversário. E em todas as épocas, nós, humanidade, travamos uma violenta batalha para nos libertarmos da dor. São tentativas contínuas e infrutíferas, nas quais nós vamos perdendo as forças, exaurindo o nosso ânimo e nos desequilibrando. Consequentemente, nós caímos cada vez mais em outras graves aflições que geram mais sofrimento. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos nós perseguimos. Ou, pelo menos, tentamos diminuir a sua intensidade sobre nós, para que possamos usufruir um pouco os prazeres da existência, na qual estamos inseridos nessas incessantes vibrações. Como imediatista que somos, nos interessa o dia de hoje, sem nenhum propósito ou visão do nosso futuro. E com efeito, o sofrimento ele tem sido considerado como vingança ou castigo divino, e merecedor da nossa execração, do nosso ódio, do nosso desprezo. Esse pressuposto de que é um castigo divino tem origem nas variadas mitologias, nas quais as figuras dos deuses invejosos e despeitados infringiam punições aos humanos e sentiam prazer em presenciar as dores que eles registravam. Portanto, o castigo divino, ele é uma resposta ancestral do nosso eu diante do sofrimento que existe na Terra. Temos também o quesito de que diversas escolas filosóficas e muitas doutrinas religiosas, de alguma forma, aceitaram essas origens das divindades mitológicas, origens absurdas, e estabeleceram alguns métodos depuradores para nos libertarmos do sofrimento. Dentre estes métodos estão as flagelações através dos cilícios, estão os holocaustos, promessas, oferendas. Temos que compreender, como espíritos que somos, que a dor não é uma punição. A dor, ela vai se revelando como um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Porque diante do fenômeno do desgaste, pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos que compõem o nosso corpo físico, e à medida que as energias que o sustentam vão se alterando, é inevitável a deterioração do nosso corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, essa disjunção entre energia e corpo que se envelhece está acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia,
do envelhecimento, do desequilíbrio, das dores que nos acompanham, de acordo com a área afetada em nós como pessoas. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra. E não somente na Terra, como encarnados que estamos, mas também nas áreas vibratórias que circundam o nosso planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes desencarnados na erraticidade espiritual. Faz parte da etapa evolutiva do nosso planeta e de todos quanto aqui estagiam, e com o propósito de rumarmos para planos mais elevados, a presença do sofrimento. Na sua variada gênese, todos os esforços que nós exercemos para mitigá-lo, para atenuá-lo, não atinge resultados se nós não removermos as causas. Nós alcançaremos apenas paliativos ou adiamentos. Mesmo quando, diante da nossa luta, parece que nós fomos premiados com a libertação súbita de um determinado sofrimento, se a terapia utilizada não alcançou as razões, as causas que o desencadearam, ele transita de uma problemática para outra, sem conseguir a saúde real, a saúde plena. Isso porque, em todo o processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, esteja ele consciente ou não. E só quando ele se resolve pela harmonia interior, quando ele começa a operar no seu eu, no seu íntimo, a conquista da paz, é que ele passa a exercer o processo de libertação do sofrimento. Em certas situações, decorrentes do sofrimento através da ação biológica orgânica sobre o nosso corpo, esse sofrimento ele não decorre e não afeta as nossas emoções e nem se transforma em causa de danos, porque a consciência não registra a sua manifestação. Portanto, o sofrimento deve ser considerado uma doença da alma. Alma esta que ainda está presa às sensações e escolhe direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos nossos interesses imediatos, todo esse emaranhado de paixões primitivas que carregamos nos direciona, nos propele a ir em busca dos prazeres, do gozo, sem a ética necessária ou mesmo sem o sentimento superior de eleição. E nós nos atiramos em cipoais de grandes conflitos que vão gerar desarmonia nas nossas defesas orgânicas. E essas defesas orgânicas em desarmonia, em desequilíbrio, cedem espaço para a invasão de micróbios, de bactérias, de vírus, que vão destruindo a imunidade que nós possuímos e vão se instalando de uma forma insaciável e devoradora. Da mesma forma, os nossos equipamentos mentais hipersensíveis, desajustados, abrem campo para a instalação de alienações, de processos obsessivos cruéis. Por extensão, nós podemos dizer
que o sofrimento não é imposto por Deus. Ele é constituído e eleito por cada um de nós. Mesmo porque cada um de nós percebemos o sofrimento de acordo com a intensidade e a sua duração, na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais, características do nosso estágio espiritual. É a nossa sensibilidade emocional que vai filtrar a dor na sua intensidade e na sua duração e depois exteriorizá-la. Se a nossa sensibilidade está reduzida, as agressões de toda a ordem que chegam até nós recebem respostas de violência e agressividade. Quando nos encontramos nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos dor, desgaste, envelhecimento e morte seguem uma linha quase automatista, porque nós estamos destituídos, como seres, de raciocínio e emotividade. Mas à medida que nós vamos transitando do primitivismo para o nosso processo evolutivo, o trânsito da essência psíquica também evolui para estágios mais elevados. O que nos leva a perceber que fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, são mecanismos de alienação que postergam, que adiam a realidade e vão se somando sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Quando agimos de uma forma contrária ao fugir, ao escamotear, ao anestesiar, e tomamos a atitude corajosa de examiná-lo, de enfrentá-lo, nós estamos nos apoderando de um valioso recurso de lucidez que tem como efeito terapêutico em cada um de nós de nos proporcionar a paz. Portanto, o sofrimento ele é maior nas áreas moral e emocional. As reações de ira, de violência, de rebeldia em relação ao sofrimento que nos atingem, mais o ampliam, porque desencadeia novas desarmonias em áreas em nós que não estavam afetadas. Nós desequilibramos áreas que antes não eram afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de enfrentá-lo e removê-lo, representa para nós um avançado passo para a sua solução. O equilíbrio mental e moral, ele traz um processo positivo. E nós só vamos conseguir alcançar esse equilíbrio mental e moral através do treinamento que nós nos propomos a fazer, seja pela meditação, seja pela oração, que proporciona um conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente, reagindo de forma equilibrada, não mais através da ira, da violência e da rebeldia. Conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, representa para nós, homens, uma alta aquisição de valores para compreender, para considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de toda a humanidade. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida, mas elas não compreendem
que ele está na razão direta da conduta remota, isto é, no passado, ou próxima, mantida por cada um de nós. Podemos dizer, portanto, que a presença do sofrimento resulta do distanciamento do amor, que é o seu grande antídoto. O sofrimento e o amor, eles são interdependentes, mas ambos são mecanismos da evolução que nós precisamos seguir. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Quando temos o amor afastado, o sofrimento se mostra. Quando o amor se apresenta, o sofrimento se afasta. Diante dessas conjecturas, desse preâmbulo, podemos abordar uma outra questão, que o homem vive na Terra sob a injunção, sob a ação de alguns medos. Nós temos medo da doença, da pobreza, temos medo da solidão e do desamor, temos medo do insucesso e da morte. Mas esses medos, essas condutas, são resultados de um despreparo que nós temos para os fenômenos normais da existência e que devemos encarar como o nosso processo de evolução. Nós somos herdeiros da nossa própria consciência e também somos legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos e, dentre esses, aqueles que podemos destacar que nos apavoram, que são resultados das superstições, das desinformações, das ilusões ancestrais que formam os condicionamentos perturbadores. Ao absorvê-los e nos impregnarmos desses fatores negativos, os sofrimentos se apresentam inevitáveis e produzem distúrbios psicológicos, mentais, físicos, por somatização automática. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam. São eles a aprovação e a expiação. Tanto a aprovação quanto a expiação têm como único propósito, como único objetivo, educar, provação, ou reeducar, expiação. Ambos vão nos predispondo como criaturas espirituais ao nosso inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que nos aguarda. A aprovação, ela é necessária, é uma experiência requerida ou proposta pelos nossos guias espirituais. Nós pedimos ou eles nos propõem, antes do renascimento corporal do candidato. São examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória, levada em consideração os recursos ao seu alcance para que ele tenha sucesso. Apresentam-se como tendências, como aptidões, como limites, e as possibilidades estão sob controle. As dores são suportáveis, as alegrias são sem exagero, e as provações vão facultar a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada nos é imposto, e elas podem ser alteradas diante dos calendários das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa de cada um de nós como aprendiz. Por isso que o Mestre Jesus nos diz que não é dado fardo maior àquele que não é capaz de carregar. No mapa dos nossos compromissos não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes irreversíveis.
as opções que são dadas a nós de como agir, elas vão se multiplicando favoravelmente, de forma que, quando existem arestas que devem ser aplainadas, esse trabalho, essa dificuldade, não impõe uma ação imediata sobre nós através do sofrimento. E temos também a lei do amor, que é a lei que vai nos brindar com excelentes oportunidades para alterarmos para melhor o nosso desempenho, as nossas atividades. A lei de ação e reação sobre nós, ela não atua sobre nós com todo o seu peso. As provações, portanto, elas se manifestam de uma forma suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Ela não tem o caráter punitivo, e sim educativo de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião de uma forma eficiente e mais lucrativa. Com esse aproveitamento, nós vamos nos equipando, nós vamos nos melhorando à medida que experimentamos. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o nosso desempenho como espíritos. Ao escolhermos certas dificuldades mais difíceis no nosso processo evolutivo, isso representa um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios, se sairmos vencedores, que nós obteremos, que serão de duração ilimitada, fazendo parte do nosso patrimônio espiritual. Considerando-se, entretanto, sob o ponto de vista das causas, das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física, elas duram muito pouco. Elas não se alongam mais do que um curto período, que, quando ultrapassado, deixa essas marcas demoradas de como nós as vivenciamos, de como nós as aproveitamos ou passamos por ela. As provações valem, portanto, quaisquer empenhos de nossa parte. Os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindo das nossas atitudes insensatas anteriores. Sabemos que toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Os compromissos negativos ressurgem no esquema da reencarnação como provações lenificadoras que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário ele tem crédito que lhe suaviza a pena. E mesmo ante os gravames pesados, ele tem certa liberdade de movimento, sem ter a liberdade, isto é, a sua liberdade não é totalmente cerceada. Quando ele reincide, é convidado a pagar uma multa e cumprir prisão domiciliar. Conforme o caso, no entanto, aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e, diante de leis mais bárbaras, até à pena de morte. Se guardarmos as proporções, nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a provações, enquanto que, na última hipótese, ele é levado a uma expiação rigorosa, porque reincide. O amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que as dos homens. Seja qual for o crime, elas objetivam educar e conquistar o espírito rebelde, não o matando, não o extinguindo,
As leis de Deus jamais intentam vingar-se do alucinado. Buscam recuperá-lo, porque todos nós somos passíveis de reabilitação. O encarceramento nas paresias, nas limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas sem possibilidade de nenhum reequilíbrio, certos tipos de loucura, alguns tipos de cânceres, algumas enfermidades degenerativas são recursos expiatórios para o infrator reincidente, que, durante o educandário das provas, mais agravou a própria situação e foi derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre esses, nós encontramos os suicidas premeditados, aqueles que são homicidas frios, outros que são adúlteros contumazes, aqueles que são exploradores de vidas, os que são vendedores de prazeres viciosos, como as drogas alucinógenas, como o sexo, como o álcool, aqueles que se comprazem nos jogos de azar, aqueles que chantageiam, e muitos outros artigos da crueldade humana que estão catalogados nos estatutos divinos. Cada um de nós, como ser espiritual, vivemos com a consciência que nos estrutura. E de acordo com os códigos impressos em profundidade na nossa consciência, nós vamos recolhendo as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Sabemos que existe, em nome do amor, casos aparentes de expiações. Alguns seres mutilados, outros que são surdos mudos, outros cegos e paralisados, hansenianos, aidéticos, entre muitos, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove e educa, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reeducar, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Transitam ainda na Terra alguns portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São aqueles espíritos encarnados que estertoram em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, afligindo-os sem cessar. Eles podem apresentar uma aparência agradável e conquistar simpatia, sem que se liberem dos estados interiores mortificantes. É importante compreendermos que a consciência não perdoa, no que diz respeito a deixar no esquecimento o crime praticado. O perdão da consciência só vai se expressar mediante a reabilitação do infrator. As origens do sofrimento estão sempre nos painéis profundos da nossa consciência. Ao lado das origens das cargas de sofrimento, ainda temos as causas atuais, quando nós, como humanidade ou como indivíduo, mediante a nossa irresponsabilidade, buscamos esse sofrimento. Através da precipitação, através da prevalência do egoísmo que nos leva a escolher do melhor para nós em detrimento do nosso próximo. São atitudes que vão revelando-se em forma de emoções perturbadoras, que nos aturdem na área das nossas aspirações e vão se condensando em formas de aflição. Para todo esse processo apresentado
de provas, expiações e missões, temos que compreender que o amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância, nos orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem a todos nós ao progresso e à felicidade. Quanto ao processo missionário, esses irmãos já se encontram em um estágio avançado em que vivenciam as próprias provações e transformam em expiações a dedicação para que o próximo possa também compreender que o amor é aquele que sempre vai ser o conselheiro sábio em todos os momentos. Paz, irmãos, e até a próxima videoaula.